Os acontecimentos do dia 8 de janeiro levantaram a questão: onde devem ser julgados os militares? Na justiça militar, como acontece hoje? Na justiça comum, como defendem outros? A Mônica tem novidades a respeito desse assunto. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, os militares devem vencer. Megali, o primeiro round aí da queda de braço com a Procuradoria-Geral da República, que pretende limitar o privilégio que eles têm de serem julgados por sua própria justiça, a justiça militar. Hoje, pelos atos de 8 de janeiro, é provável que eles sejam julgados pela justiça militar. Então, no contexto desse processo, o que está acontecendo? O ministro Ricardo Lewandowski tinha suspendido essa ação no ano passado, essa discussão, né, Megali, ela não começou agora com esse 8 de janeiro, ela vem de muito longe. Quem deve julgar os militares? Devem ter um privilégio de uma justiça própria? O ministro Ricardo Lewandowski já tinha suspendido uma ação no ano passado, justamente temendo essa derrota e para que o assunto fosse aprofundado. Ele devolveu o processo, alguns dias, nós comentamos isso aqui, ele votou contra o alargamento da justiça militar, mas, de novo, ele mesmo interrompeu a tramitação, quando o placar ficou em 5-2, né? Votaram a favor dos militares, nesse caso específico, nesse processo, os ministros Marco Aurélio Mello, que já se aposentou, os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Dias Toffoli. Então são 5, falta um voto só para os militares vencerem, e a probabilidade considerada maior é de que pelo menos mais um magistrado vote sim para manter a competência da justiça militar para julgamentos. Aí é que a gente vai discutir agora, quer dizer, para julgamentos quando eles estão em GLOs, né, em leis de garantia da lei e da ordem. Porém, o Megali, o assunto não está encerrado com esse processo. Eu conversei nesses dias com magistrados da corte que me disseram o seguinte: esse tema debatido agora pelo ministro Lewandowski discute a possibilidade dos militares serem ou não julgados por crimes no exercício de atribuições subsidiárias às das Forças Armadas, né, que são as que estão previstas nas operações de garantias da lei e da ordem, como, por exemplo, aquela do Rio de Janeiro, em que houve até uma intervenção lá na Secretaria de Segurança, né? Portanto, a maioria dos magistrados está entendendo que essas ações de GLO são constitucionais e nelas o foro privilegiado deve ser mantido. E os militares, portanto, vão sair vencedores. Outras ações, no entanto, Megali, que questionam um alargamento da competência da justiça militar, que foi promovido na época que o Brasil sediou as Olimpíadas, em 2016, seja mantido. Aquele alargamento das Olimpíadas, ele valeria apenas para a época das Olimpíadas, né? Era o que estava previsto na lei. Mas o presidente Michel Temer vetou essa data, vetou esse prazo e deixou esse alargamento valer para todo sempre. Portanto, né, em ações que não são típicas de uma GLO, como aquela do Rio de Janeiro, em ações de defesa civil, em ambientais, de segurança, no dia das eleições, em todas essas, os militares que cometem crimes vão para um tribunal militar para serem julgados por seus pares. E isso também é alvo de questionamento. Portanto, GLO deve sair vencedor, sim. Os militares que participarem dessas operações vão ser julgados pela justiça militar, mas esse alargamento está sendo questionado em outras ações, né? E o magistrado com quem eu conversei me disse que aí já não há um apoio tão grande ao pleito dos militares nesses outros processos. Inclusive, esse mesmo magistrado, Megali, ele me deu um exemplo, quer dizer, nesse alargamento, inclusive, civis podem ser julgados na justiça militar quando encontram militares nessas ações. Então, por exemplo, um jovem que joga uma lata de cerveja num militar, quando tem, no dia das eleições, que eles estão cuidando da segurança, pode ser julgado pela justiça militar. Então, regras como essa não devem ter o mesmo apoio, estão sendo questionadas em outras ações, né? E como bem lembrou você, o que está por trás, embora essa questão seja muito sensível há muito tempo, discutida há muito tempo, o que está por trás hoje, né, o contexto que a gente tem hoje é justamente esse que você citou, Megali, do julgamento dos militares que participaram por ação ou omissão dos atos terroristas do dia 8 de janeiro.